Bom, gente, só aproveitando aí para lembrar vocês, tá? Semana que vem eu libero a prova de vocês, acho que vocês devem ter visto lá no Moodle, né? Já tinha deixado avisado ali. Na quinta-feira, tá, pessoal? Se libera a prova para vocês realizarem, tá bom? E aí, demais instruções vão estar lá no Moodle, tá? Quando vocês iniciarem a prova, mas não tem nada de muito especial, uma coisa bastante simples, conforme a gente já conversou lá no início do ano, né? A gente tem que conversar ainda, pessoal, a respeito aqui do push button e do uso, né, dos interruptores nas máquinas. Só relembrando um pouquinho aqui o que a gente tinha feito na semana passada, tá? A gente tinha montado aqui a nossa máquina, né? Na verdade, eu estou reutilizando ela e tínhamos feito aqui tínhamos remontado aqui a questão dos LEDs, mas a gente tinha feito uma função, né, que implementava a máquina de estados de debounce, né? Então, na verdade, antes de a gente fazer essas máquinas aqui que a gente vai trabalhar hoje, a gente tinha tratado a questão do bounce elétrico, que é o código que está aqui, né? Na verdade, eu refiz, né, isso daqui de alguma outra maneira. Tinha comentado também da questão do oxigênio, mas a grande discussão foi a implementação dessa máquina que vocês estão vendo aqui, que é a máquina responsável por eliminar justamente aquela flutuação rápida do sinal elétrico, né? Quando a gente abre ou fecha a chave, tá? Maravilha. Então a gente implementamos ali para o interruptor a leitura, né, com debounce, tá? Tinha uma série de variáveis que a gente usava em razão disso, ok? E basicamente o que se fez foi isso, tá? A gente simplesmente fez o debounce da chave, né? E imprimimos aqui a leitura da chave pós-debounce. Mostrei para vocês, inclusive, que funcionava. Falta agora, gente, a gente implementar uma máquina específica para o push button, tá? Após o debounce. O debounce puro é uma máquina que ele se presta muito bem para a questão de um interruptor, porque o interruptor ele vai ter duas posições, né? Ou ele está aberto ou ele está fechado. Já o push button, que é o botão, que se vocês preferem o botão que a gente chama também de botoeira, com botoeira pulsante, né? Ou pulsadora, ele é um botão que vocês apertam, mas ele retorna para a posição original dele, né? Então ele tem uma molinha ali dentro que faz o botão retornar, como qualquer outros botões aí que vocês estão acostumados, por exemplo, o botão de um teclado, né? Se vocês apertarem uma tecla do teclado, aquilo se comporta como push button. Basicamente, vocês pressionam a tecla e depois daquela situação ela retorna para a posição adequada, né, de operação dela. Ok. Só que isso, pessoal, a gente não tem como modelar isso em termos de circuito. Do ponto de vista de circuito, é uma chave que ela abre ou fecha, tá? Não importa que existe um sistema mecânico ali que faz ela abrir depois que vocês pressionaram. Porém, em software, principalmente pelo que o usuário espera de comportamento, a gente tem que tentar manter esse comportamento do usuário pressionar e largar a tecla e esperar que alguma coisa aconteça. Na verdade, a gente está interessado em dois comportamentos, né? Quando o usuário pressiona a tecla e solta, né? Ele clicou na tecla, por assim se dizer, e ele quer que alguma coisa, ele espera que alguma coisa aconteça, né? Melhor do que ele quer, ele espera que alguma coisa aconteça. E a eventualidade, que a gente não vai tratar agora, tá? De o usuário apertar o push button e segurar, né? Que nem vocês fazem com o teclado. Quando vocês pressionam uma tecla do teclado, vocês esperam que a letra correspondente apareça ali na tela, né? Então, por exemplo, né? Quando eu pressiono aqui a tecla K, eu espero que apareça o K na tela. Agora, se eu pressionar a tecla K e eu segurar ela, o que vocês esperam que aconteça? Que comece a repetir, né? Então, existe um certo comportamento esperado que a gente pode implementar, mas inicialmente a gente só vai implementar o comportamento de conseguir identificar que o push button foi pressionado. Por que isso, tá, pessoal? Porque eu não sei se vocês notaram no exemplo que a gente fez semana passada, não sei se vocês chegaram a perceber, mas o interruptor aqui, por exemplo, que no momento está fechado, tá? Quando a gente abre o interruptor, e a mesma coisa vocês estão notando aqui com o push button, a leitura não acontece uma única vez, né? A leitura está acontecendo milhares de vezes por segundo. Então, pensem no caso do push button. O usuário foi lá e pressionou o push button, porém, como o código que a gente está executando é muito rápido, o código vai perceber que ele vai ler aquele push button como fechado milhares de vezes num curto espaço de tempo. Porém, a gente não quer saber se o push button foi fechado, né? Se o cara tá segurando ele fechado, se o cara tá segurando ele pressionado. A gente quer saber se ele clicou, ou seja, se ele apertou o push button e depois soltou,
Maravilha? E é justamente por isso que a gente vai ter que montar, então, uma máquina de estados, tá? Então, a máquina de estados do push button, pessoal, ela vai pegar 4 situações, tem 2 alternativas, uma anterior que eu mostro antes ali para vocês, e essa alternativa que eu acho preferível, tá? Que basicamente, pessoal, a gente vai considerar 4 estados possíveis, melhor dizendo, do push button, tá? O push button vai poder estar aberto, ou seja, nada foi feito com ele. Ele vai poder estar fechado, ou seja, o usuário está segurando o push button pressionado. Ele vai poder ter sido pressionado, ou seja, antes ele estava solto, né? E o cara foi lá e apertou, tá? E aí, basicamente, quando a chave passou de aberto para fechado, a gente identificou que aconteceu o clique no botão. Maravilha. Porém, isso daqui é uma coisa transitória, né? Porque logo em seguida, se a chave se manteve, de novo, ela passou de aberto para fechado, a gente foi para o estado pressionado. Mas logo em seguida, se a chave que estava fechada se mantém fechada, então na próxima leitura do push button, se o push button se manteve fechado, a gente não considera mais que ele foi pressionado, a gente considera que o cara está segurando o push button. E a gente permanece nesse estado onde a gente considera que o usuário está segurando o push button pressionado, enquanto a chave estiver na posição fechada. Se ela abrir, significa então que o usuário soltou o push button. E se ela se mantiver aberta, a gente considera então que o usuário tá, que o push button, não mais o usuário, né, que o push button está na posição original dele como aberto, tá? Então é essa máquina que a gente vai implementar, tá? Que representa as possíveis transições. A gente está interessado na realidade só nesse estado, que é o estado pressionado. Mas a gente poderia verificar se o push button nada aconteceu com ele, se o push button o cara está segurando ele lá pressionado, que nem eu mostrei antes ali no caso do teclado. Tem várias coisas que podem ser feitas, tá? Mas basicamente vamos implementar isso daqui de novo com uma função. Notem que esse comportamento do push button é um comportamento que é feito considerando o sinal já sem bounce, filtrado o bounce elétrico. Então isso daqui é pós-leitura do debounce. Então, notem que interessante, né? Primeiro a gente aplica o debounce na leitura da chave, depois a gente pega o sinal do debounce, que vai indicar a chave aberta ou chave fechada, né? E usa esse valor para daí sim rodar a nossa máquina aqui do push button para detectar se o botão foi pressionado ou não. Não simplesmente se ele está aberto, se ele está fechado, né? Coisa interessante, né? Então, vamos pegar aqui a nossa funçãozinha. Eu vou usar aqui só o... Não, eu vou criar uma outra aqui, não precisa, né? Mas basicamente a gente vai... Não, eu vou usar só porque a gente vai ter vários parâmetros aqui repassados, tá? Na verdade, todos. Vou trocar o nome, né? Vou usar aqui, né? Process push button. Maravilha, vou processar o push button. Eu tenho que continuar passando o pino, eu tenho que continuar passando o estado do debounce. Eu tenho que continuar passando a indicação do que é o valor da chave fechada, o timer do debounce e o intervalo de debounce, mas agora eu tenho outros parâmetros. Qual é o outro parâmetro que eu tenho? Eu tenho agora um push estado, um estado adicional, que é o estado justamente do push button. Tá? Então, eu criei uma funçãozinha a mais aqui. A gente pode documentar, a documentação é quase a mesma lá do anterior, né? Vou copiar aqui só para manter o hábito. Tá? Já expliquei para vocês da onde veio essa documentação na aula passada, né? Máquina de processamento de um push button. Tá? Então, função que implementa a máquina de processamento dos estados de um push button, tá? Aí tudo igual aqui, só tem que trocar o nome aqui do parâmetro, né? Deb estado. Não, perdão, pino não. Deb estado, tá? Tem mais um parâmetro que a gente acabou de criar, que é o push estado, né? Referência para variável que representa o estado da máquina do processamento do push button. Tá aí, maravilha.
Criamos, então, as nossas... Isso daqui não precisaria desse sinalzinho, eu gosto de botar, tá? Mas na prática, do oxigênio, depois vocês vão ver que é desnecessário, tá? Na prática, aí, criamos o nosso processamento. O retorno não é o mesmo, né? Então, o retorno agora é... indicação do estado atual do push button. Vai ser quais os valores possíveis, né, pessoal? 0 igual a aberto, 1 igual a pressionado, 2 igual a fechado e 3 igual a solto, tá? Então, a gente vai retornar esses valores. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer justamente o debounce da chave, tá? Então, a gente começou aqui, eu vou fazer a leitura, né, do valor da minha chave. Não é byte, né, o debounce aqui é byte, tá certo? 0 aberto, 1 fechado, né? Então, vou fazer a leitura da minha chave, byte, lead igual a debounce chave. Aí passamos pino, deb estado, fechado, timer e debounce. Passamos todos aqueles parâmetros lá. E aí isso representa o quê, né? Que a gente fez a leitura, né? Leitura da chave física já com debounce em salvo, já com debounce em software. Então aí tá aí a nossa leitura. A gente está usando toda a máquina aqui, né, para verificar o que aconteceu com a chave. Tranquilo? E aí, em razão do estado da máquina do push button e dessa leitura, a gente vai fazer o restante. Então, aqui, né? Máquina do push button. Então, vou botar um switch. Push estado. E a gente vai ter cada um dos casos. Caso 0. Só para a gente associar aqui a nossa figura, né? Caso 0 vai ser o SA, tá? Estado SA. Case 1, estado SP. Case 2, estado SF. E case 3, estado, eu acho que é SL, né? Deixa eu ver aqui. SP, SF, SL, exatamente. Correspondendo, então, cada um dos cases a cada um dos estados que a gente tem. O que a gente tem aqui no estado SA, né? Se a chave fechou, eu tenho que ir para o estado SP. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser isso daqui. Ó. If, lido. Lembrando, né? A nossa leitura aqui foi feita através do debounce da chave. E aí a gente tem que ver aqui no debounce da chave qual é o valor de retorno. 0 representa a chave aberta, 1 representa a chave fechada, né? Então, aqui eu estou testando essa condição, né? Se eu estou no estado aberto e a chave está fechada, eu tenho que ir para o estado pressionado. Então, vamos lá. If lido igual a fechado, então o meu push estado tem que ser agora o estado 1. É que eu posso fazer duas coisas, tá? Eu vou retornar o valor que era 0, né? Que é o valor aqui correspondente à chave aberta, né? Maravilha. Notem que essa transição aqui do estado para ele próprio eu não preciso fazer, né? A gente já tinha comentado isso na aula passada. Na aula passada eu fiz todas as transições e brinquei com vocês, né? Eu estou escrevendo desse jeito para ficar óbvio, mas na realidade não é necessário. Por que eu não preciso escrever essa transição de aberto aqui para o estado aberto, né? Porque na prática, pessoal, se eu estou no estado SA e eu não falo nada, nada é para acontecer, essa variável continua com o mesmo valor que mantém ela no estado SA. Então, na verdade, a única coisa que eu preciso declarar aqui nos meus cases são as situações que implicam em modificação do estado, né? Ou modificação do valor de saída. Como a saída aqui depende do estado que eu estou, não preciso fazer isso. Bom, então a primeira coisa, né? Eu estou no estado pressionado, então vou retornar como retorno aí da minha máquina que eu estou
com o botão pressionado, só que agora eu tenho que fazer o processamento aí sim, né, das duas situações possíveis. Estou no estado pressionado, a chave está fechada, eu tenho que ir para o estado fechado. Então, if lido igual a 1, meu próximo estado vai ser, então, o estado correspondente à chave fechada. Se, por outro lado, eu li a minha chave e ela está indicando que é aberto, então eu tenho que ir para o estado correspondente ao estado liberado, né, que é o estado 3. Então, puxa estado igual a 3. Então, implementei aqui as duas transições, né, as duas mudanças possíveis. Estou no estado pressionado, chave se lê como fechada, então eu vou para o estado fechado. Estou no estado pressionado, chave se é lida como aberta, então vou para o estado liberado. Então tá aqui. Implementei isso no nosso código. Agora o estado fechado. Bom, primeira coisa, né? Vou escrever que eu vou retornar aqui o valor correspondente à chave fechada. Notem que eu estou... Ó, por isso que eu gosto de botar os breaks, né? Eu estava esquecendo os breaks ali no final. Gosto de botar antes, né? Porque às vezes eu esqueço. Vamos lá. Normal esse erro, né? Então, estado fechado. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que verificar se a chave está aberta, né? Porque se a chave estiver aberta, eu tenho que transitar do estado fechado para o estado liberado. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso, né? Eu vou ver se lido é igual a chave aberta, então meu push estado tem que ser igual ao 3, tá? Basicamente isso que eu preciso fazer. E aqui na chave liberada, gente, o que eu tenho que fazer? Tem duas transições possíveis, né? Se eu estou no estado liberado e a leitura da chave indica a chave aberta, eu vou para o estado representando chave aberta. Se eu estou no estado liberado e a leitura da chave lê fechada, então eu pressionei muito rapidamente, né? Isso daí seria um caso assim extremo. O cara apertou o botão, soltou e apertou logo em seguida, e a gente conseguiu pegar essa transição, né, de eventos, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui? If lida igual a 0. Eu vou fazer assim, desse jeito, né? Tanto faz escrever o if nesse formato ou outro, mas push estado igual a 0. Else push estado. Bom, então isso daqui que a gente está fazendo, pessoal, corresponde, em termos de código, aquilo que a gente fez. Eu sei que está faltando um break ali, tá? Aquilo que a gente tinha proposto na máquina, tá? A questão é saber se essa máquina vai funcionar ou não. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente tem, então, um push button com processamento do que está acontecendo com ele, né? Eu tenho que, então, usar essa função, bem pequenininha, né? Para fazer todo o nosso processamento. Lembrem-se que eu criei as variáveis para os botões, né? Para o interruptor, e agora vou ter que criar as variáveis do push button, né? Deixa eu colar primeiro aquela função lá embaixo, senão depois eu vou esquecer de usar, tá? Então aqui eu já não preciso para o interruptor isso daqui, né? O que eu quero fazer é a chamada do push button, tá? Parâmetro eu acabo esquecendo, né, tudo. Então vamos lá. Eu tenho esses mesmos parâmetros aqui, gente, só que agora para o push button. Então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o debounce, eu tenho o estado da máquina de debounce do push button. Maravilha? No caso aqui, eu vou presumir ele também partindo como aberto, tá? Eu tenho o timer da máquina de debounce do push button, tá? Eu tenho o intervalo de debounce, eu poderia ter um intervalo diferente, né? Do push button. Nesse caso aqui é desnecessário, né? A gente poderia usar um intervalo único para todo mundo, mas tudo bem, só para manter. Fora essas variáveis aqui, eu também vou ter, gente, agora uma variável extra, que é o quê? Que é a máquina de estados, a variável da máquina de estados do nosso push button. Então, vamos lá. Push state. Eu vou indicar ele estando inicialmente como aberto, tá? Então, tá aí. Temos esses 4 parâmetros aí, né? Para repassar agora para aquela função. Então, agora, ao invés de eu fazer a leitura direta do push button, eu vou fazer aqui a nossa leitura, né? Através da função process push button, tem que lembrar qual é o pino.
Por isso que a gente anota lá os pinos, né, no início, pino push. Tá. Então, o pino aqui é push. A variável representando aqui o estado do push button é qual? É push state. E a variável representando o estado de debounce do push button. Tá aqui. O push button tem que valor quando a gente lê a chave? Qual é o valor da chave do push button quando a gente fecha a chave? Esse push button aqui tem uma proteção tipo pull down. Isso, tá? Enquanto aqui que o outro era pull up, né? É isso? Deixa eu ver aqui se eu tô lendo certo. Não, tá invertido, né? O interruptor é que tem um pull down, né? O push button, por outro lado, tá como pull up. Então, quando ele é fechado, a leitura da chave lê um valor 0, tá? O timer da máquina de... O temporizador da máquina de debounce dele. Coloca a variável ali. E, por fim, né, quanto tempo a gente quer usar para fins de debounce. Então, 5 milissegundos é mais que suficiente. Então, aqui, a gente fez a leitura, então, do nosso push button. Tem que agora verificar o que vai retornar, obviamente, tá? Mas, grosseiramente falando, temos a leitura pronta. Então, tá aí, ok? Eu posso apagar aqui a leitura direta, né? E aí, gente, eu vou apagar as mensagens aqui do interruptor, a gente não precisa mais, a gente já viu que ele já está funcionando, né? Vou manter só a mensagem aqui do push button, tá? Para vocês verem o que vai estar acontecendo. E, na verdade, vocês vão ver que é uma coisa muito rápida, então eu vou ter que mexer aqui nesse código para a gente conseguir ver direito, tá? Mas, igual, dá para a gente tentar ver aqui o que vai aparecer. Push button 0, push button aberto, ó, eu vou clicar, vocês notem aqui que do 0 ele vai passar para o 1 e em seguida para o 2, tá? Ó, viram ali? Foi do 2 para o 3 para o 0. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, está acontecendo aqui um fenômeno interessante, né? A nossa mensagem aqui de debug, ela ajuda, porém existem muitas mensagens repetidas, tudo 0 aqui, né, pessoal? Contra a mudança de mensagem, que é o que a gente quer pegar, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Isso daí é uma coisa que, quando a gente debuga o código, a gente tem que aprender a fazer, tá? Não adianta eu mostrar milhares de mensagens repetidas com o mesmo conteúdo, tá? Representando a mesma situação. Então, na prática, essa mensagem aqui da leitura do push button, eu tenho que mostrar caso tenha ocorrido uma mudança no valor da variável representando aqui o estado do push button. Então, eu vou criar uma variável aqui, a debug, tá? Debug push, tá? Basicamente, eu vou começar ela aqui como, sei lá, -1. E basicamente o que eu vou fazer aqui é esse código, ó. Se debug push for diferente da nova leitura do push button, aí eu vou mostrar as mensagens dizendo que alguma coisa aconteceu. Então, notem que com esse simples código aqui, pessoal, tá? Com esse simples código aqui, eu passo a mostrar mensagens aqui na interface serial somente quando ocorreu uma mudança na variável ch2, ou seja, eu só mostro as mudanças que estão acontecendo. Tá? Tem outras coisas que a gente pode aprimorar aqui, mas é um tópico que eu ainda não entrei a fundo, tá? Que é a questão de como é que a gente pode debugar de uma forma mais eficiente, e vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Mas já mostro para vocês que tem, então, mecanismos de a gente fazer isso. Quer ver a diferença? Vou apagar aqui, ó. Só uma mensagem, né? Olha a diferença, né, pessoal? Em vez de aparecer push button 0, push button 0, push button 0, push button 0, aquela coisa chata, né? Apareceu uma vez. Tá vindo aqui, tá executando milhares de vezes ainda por segundo essa leitura e essas funções aqui? Sim. Tanto que vocês estão vendo os LEDs ali manterem o padrão. Notem que os LEDs nunca param, né? Se os LEDs não estão parando, é evidente que a gente está executando aqui a máquina do conjunto A e a máquina do conjunto B. Tá funcionando o nosso código, né? Eu simplesmente não estou mais mostrando um monte de mensagens, porque eu só mostro a mensagem quando existe uma diferença perceptível que eu queira representar. Vou apertar o botão aqui, ó. Vai aparecer o 1, vai aparecer o 3. O 2, perdão. O 1 representa que eu apertei o botão, o 2 representa, como realmente está acontecendo, que eu estou mantendo o botão pressionado. Agora vou soltar.
vai ir para o 3, que significa que eu soltei o botão, e em seguida vai ir para o 0, representando que o botão está aberto. Olha lá, viram ali? É muito difícil eu fazer ele ir do 0 para o 1, para o 3, para o 1, tá, cara? Quase impossível, tá, gente? Porque tem que ser muito rápido. Ele normalmente vai fazer essa sequência de eventos, mas eu vou tentar, tá? Ó, não consigo, tá vendo? Ó, sempre faz a sequência, né? Do 0 para o 1, pressionei. Do 1 para o 2, o cara segurou, do ponto de vista do microcontrolador, ele está segurando. Do 2 para o 3, o cara soltou, do 3 para o 0 significa que está solto o botão, né? Está aberto o botão, ninguém está fazendo nada. Única coisa que a gente quer saber, se o cara pressionou. Então eu quero verificar na prática esse valor, né? Se o push button foi pressionado ou não. Maravilha? Antes de eu continuar, ficou alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Acho que Dou-lhe tá três. tranquilo, senhor. Tá bom, então vamos lá, tá? Gente, cuidem essas pequenas dicas aqui, por exemplo, como fazer aqui aparecer as mensagens na serial sem que fique um volume de mensagens enorme, iguais, tá? São dicas muito boas para vocês depois, tá? Então, esse tipo de coisa vão anotando, vão lembrando, tá? Porque vai ser necessário. Mas agora, traduzindo em miúdos, fizemos as máquinas das nossas chaves, tá? Nossas chaves estão implementadas, tá uma beleza. O que eu faço com isso? Agora eu vou querer mexer na forma como a máquina funciona. Tá? Então, a minha máquina, eu posso já apagar isso daqui, né? Esse comentário aqui do temporizador, já não precisa mais, né? Na minha máquina que eu tinha aqui antes, eu tinha simplesmente aqui uma situação ligando aqui a máquina, né? Eu apaguei aqui uma coisa que não era para apagar. Eu tinha uma situação aqui, né? De novo, meu Deus. Eu tinha uma situação lá, estado 0, estado 1, que não é ligado, desligado mais, né? Mas tudo bem. Eu tinha uma situação onde eu botava os LEDs numa certa configuração, verificava se passou um tempo, né? E trocava para outro estado. Na máquina B, mesma coisa, tá? Tinha os LEDs numa situação, verificava se passava um tempo, ia para um outro estado e assim por diante, né? Gente, o que eu posso fazer agora? Olha que bonito. Agora eu posso verificar se a minha chave interruptora está aberta ou está fechada. Então eu vou olhar agora a chave 1, né? E vou pensar, o que está acontecendo com a chave 1? Ela ou pode ter o valor 0 representando que está aberta, ou pode ter o valor 1 representando que está fechada. Se ela estiver fechada, eu vou fazer com que meus LEDs funcionem normalmente. Vamos chamar isso daqui de um interruptor geral, né? Então, se a chave estiver fechada, tudo funciona normalmente. Porém, se a chave estiver aberta, eu não vou ir mais para o estado 1 quando o tempo passar. Na verdade, eu vou ficar aqui dizendo que o temporizador não está valendo ainda. Como é que eu digo que o temporizador não está valendo? Eu simplesmente venho aqui e atualizo constantemente o instante inicial de tempo, né? Ou seja, eu garanto que quando a chave passar a ser fechada, eu tenha que verificar aquele intervalo inteiro. Então, isso daqui serve para quê, né? Quando a chave passar, deixa eu escrever em cima, né? Quando a chave passar de aberta a fechada, o temporizador vai partir do início. Como se tivesse começado. Agora a máquina. Maravilha? Então, basicamente isso. Eu fico constantemente mexendo no valor dele de forma a refletir essa situação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo agora com que o meu interruptor controle a operação da máquina. Interessante, né? Se o interruptor estiver fechado, a máquina funciona. Se o interruptor estiver aberto, né? Máquina parada. Máquina funcionando. Que beleza, né? Então, eu implementei aqui uma função agora para o nosso interruptor. Então, vou implementar a mesma coisa aqui, tá? If chave 1 igual a fechada, né? Se tudo estiver fechado, a gente faz tudo normalmente. Se não, eu paraliso ali o temporizador, né? Então, timer A,
igual a milhas. Então aqui a nossa chave aqui, vocês vão notar aqui o conjunto de LEDs vermelho e verde, tá? Mas eu posso implementar isso na outra também. Digamos que eu quero mesmo, sei lá, eu poderia ter esse interruptor valendo somente aqui pro LED vermelho e verde, né? É uma possibilidade, tá? Eu vou manter só a chave 1 pro LED vermelho e verde, depois a gente faz o push button pro amarelo e azul, tá? Vamos ver se funciona? Opa. Ah, chave 1 aqui, desculpe. Maravilha. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês que o LED, o amarelo e o azul tá funcionando, tá? Viram ali? Amarelo, azul tá funcionando e o vermelho e o verde aqui estão paradinhos, né? Parece que não existe a máquina, ok? Por quê? Porque o meu interruptor está na posição aberta, né? Então eu parei o funcionamento da máquina A, que é a máquina que controla o LED vermelho e verde. Agora eu vou iniciar o funcionamento da máquina A. Maravilha, né? Troquei ali, vocês vão ver que em seguida o vermelho e o verde vão ficar ligados, né? Viram? Agora eu paraliso, ó, paralisei. Tá lá o vermelho e verde. Vocês vão ver que ele nunca vai desligar agora. Por quê? Porque eu parei a operação da máquina com o meu interruptor. Quando eu ligar de novo, lembrando que o intervalo A é o intervalo da máquina A, que eu não me lembro quanto é que é, a gente consegue ver agora. É um intervalo de 2 segundos para os LEDs piscarem, né? Quando eu ligar o interruptor ali, se a gente notar aqui na hora do simulador, a gente vai perceber o quê? Que vai ser necessário passar 2 segundos para que os LEDs ali passem de ligados para desligados, tá? Então eu vou ligar ela. Ó, liguei. Só no 26 é que vocês vão ver os dois LEDs desligarem. Um pouquinho, ó, viram? Desligou. Ou seja, eu garanti que o temporizador passasse a funcionar quando eu troquei novamente o estado da chave. E isso é simplesmente esse truquezinho aqui sujo para fazer isso funcionar. Se eu quisesse que o temporizador continuasse funcionando independente da posição da chave, era simplesmente eu não fazer essa instrução, tá? Eu comento isso daqui, o temporizador continua funcionando normalmente, e quando a gente trocasse a posição da chave, esse if aqui já seria provavelmente verdadeiro, e a gente já trocaria imediatamente o valor dos LEDs. Então é uma questão de como é que vocês querem controlar a situação. Push button. O que eu posso fazer aqui com push button? Agora com push button, gente, eu posso fazer uma brincadeira, tá? Eu também posso fazer exatamente isso daí que a gente está fazendo, só que eu vou fazer o controle do push button com uma variável adicional. Vou criar aqui uma variável do tipo booleana, tá? Funcionar. Vou dizer que ela é true. Maravilha? E agora eu vou processar o valor do push button. Como é que eu processo o valor do push button? Eu quero verificar se o push button foi pressionado. Quando o push button for pressionado. Lembrando, né? Na leitura do push button, aqui pela função process push button, nessa leitura, retorna 1 quando o botão foi pressionado, né? Então é isso que eu quero. Quando esse botão for pressionado, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa variável funcionar e vou trocar o valor dela. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui com esse código, né, gente? Eu estou dizendo que funcionar é igual ao inverso de funcionar. O que é o inverso? Not aqui, né? Se era verdadeiro, passa a ser falso. Se era falso, passa a ser verdadeiro, né? Então, vocês têm também as funções lógicas do ponto de vista de lógica booleana, né? De verdadeiro e falso, não somente binário, tá? As duas coisas são possíveis na linguagem C. E aí, gente, eu vou implementar um código muito parecido, só que agora eu vou ler aqui a variável funcionar, ó. Só que eu vou implementar isso aqui na máquina B, tá? Na máquina B, if funcionar, se funcionar for verdadeiro, né? Faço alguma coisa, ou seja, a máquina funciona. Tá? Se não, mantém a máquina paralisada e o seu temporizador também, né? Então, timer B igual a milhas. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. If funcionar.
Então, olhem só, gente, vocês estão começando aqui a criar máquinas que reagem ao comportamento do usuário, né? Porque agora o usuário começou a interferir no funcionamento dela. Maravilha? Então a gente começa a ter a possibilidade de criar coisas muito mais interessantes, tá? Vocês têm botões, vocês agora têm dois elementos de uma interface homem-máquina, né? Luzes indicadoras, tá? Lembrando que com luz indicadora a gente faz muita coisa, tá? E o segundo elemento que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui botões, tá? Então, com isso, a gente já consegue brincar bastante. Mas vamos lá, vamos mostrar que funciona. Vou deixar o delay 1 aqui só para a máquina funcionar rapidinho, tá? Deixa eu apagar aqui isso daqui também. Buenas, estamos vendo as duas máquinas funcionando, né? Tá ali a máquina dos... Deixa eu só ver se eu consigo afastar. Não, eu tenho que puxar aqui mais para o lado mesmo. Tá ali a máquina dos LEDs, né? Verde, vermelho, o amarelo, azul. Posso parar aqui a máquina do vermelho e verde, né? Mas ali o amarelo, azul tá funcionando. Só que agora, quando eu pressionar o push button, né? A gente vai parar a máquina, né? Ó, parei a máquina aqui do amarelo do azul, né? Vou ligar aqui do vermelho e verde, só para vocês verem que os dois continuam. Só que agora amarelo e azul ficou parado, por quê? Porque eu pressionei meu push button. Vocês estão, inclusive, vendo aqui que realmente aconteceu a pressão, né? Se vocês quisessem só mostrar o evento aqui que o push button foi pressionado, bastaria aqui no nosso código de debug, né? Verificar se a chave 2 igual a 1, né? Se o botão foi pressionado ou não. E aí poderia mostrar uma mensagem. Aqui eu estou mostrando todos os estados possíveis, tá? Vou apertar de novo, LED amarelo e azul vai funcionar. Apertei de novo, né? Olha lá, começou a funcionar bonito, né, gente? Então tá aí. O que eu consegui fazer com isso daí até agora, gente? Basicamente, a gente conseguiu, então, criar um sequenciamento de operação dos nossos LEDs, que pode ser uma sequência muito mais complexa do que a gente está fazendo aqui, tá? Conseguir criar um comportamento que é modificado pela operação das chaves, né? De um push button de um interruptor. Um deep switch é um interruptor para gente, né? Uma chave liga e desliga, né? Que nem para luz, né? Que nem para uma sala, para um quarto, tá? E conseguir, então, modificar o comportamento daquelas máquinas, que a gente já tinha estudado por que era interessante fazer elas, através desses botões, tá? Então, basicamente é isso. Óbvio, por trás disso, o que a gente fez? Um monte de coisa, né? Criamos uma máquina que é capaz de fazer a leitura tanto do interruptor quanto do push button e eliminar o soluço lá, né, que tem na leitura do sinal, né, o bounce elétrico, tá? E criamos hoje uma segunda máquina que é capaz de fazer o quê? De pegar o nosso botão, ler o nosso botão, tá? E então reagir ao nosso push button, ao clique do push button, né? Ao usuário apertar e soltar, tá? Isso é extremamente importante, pessoal, porque em seguida depois a gente vai trabalhar com teclado. E um teclado é o quê? É um monte de push buttons, tá? Só que cada push button está associado a uma letrinha, né? No meu código, no meu software, não é físico isso, né? No meu código tem uma letrinha que aparece quando eu aperto um botãozinho. Aí eu quero ver justamente se o cara clicou. Eu não quero ver se o push button está fechado ou está aberto. Eu quero saber se ele foi clicado. Tá? Vocês entendem muito bem essa diferença porque vocês fazem isso diariamente, né? Vocês sabem qual é a diferença entre manter uma coisa pressionada e clicar simplesmente nela, tá? Então a gente conseguiu implementar uma segunda máquina que faz isso. O que a gente tem que fazer? Óbvio que a gente vai ter que exercitar aqui um pouquinho, né? Então a gente vai começar agora a ter casos mais complexos a serem feitos aqui com os nossos LEDs. Por enquanto, a minha sequência de LEDs era muito simples, né? Foi uma substituição direta ao que a gente tinha feito antes para aquele problema com delay. Eu simplesmente separei, né, os dois e mandei funcionar, tá? Agora não. Eu vou, por exemplo, conseguir fazer a sequência de acionamento de um motor de passo. Vamos tornar interessante, tá? Ontem mesmo eu estava fazendo uma aula lá para o pessoal do quarto ano, mostrando motores de passo bipolares, tá? O que é um acionamento de um motor de passo? Acionamento de um motor de passo em padrão de passo cheio. Passo cheio a gente tem que fazer de que forma? A gente liga o vermelho. Pensem que isso daqui são 4 fios, tá? Motor de passo, para não ficar assim. Onde é que eu coloquei só? Para não ficar tão no ar, tá? Motor de passo. Esse carinho. 4 fios. Tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver, né?
vermelho, verde, azul e preto aqui, tá? As 4 cores que a gente tem aqui. Esse carinha aqui, gente, tem um padrão de acionamento. O padrão de acionamento dele é qual? O padrão de acionamento dele é vermelho, liga. Desliga o vermelho, liga o verde. Desliga o verde, liga o amarelo. Desliga o amarelo, liga o azul. Desliga o azul, liga o vermelho. Se vocês fizerem isso nessa sequência, ele gira num sentido. Maravilha? Se vocês fizerem na sequência, liga o azul, liga o amarelo, desliga o amarelo, liga o verde, desliga o verde, liga o vermelho, desliga o vermelho, volta para o azul e repete isso daí enquanto tu quiser movimentar. Ele gira no outro sentido. Se chama acionamento por passo cheio, tá? Depois tem acionamento por meio passo, acionamento por fração de passo e assim por diante. Então, cara, dá para brincar aqui adoidado, tá? Essa é a parte divertida aqui de a gente conseguir fazer padrões de acionamento dos nossos LEDs, tá? Então, a gente vai continuar brincando com os LEDs, a gente vai introduzir outros elementos em seguida, tá? Mas, basicamente, com isso, a gente consegue, então, começar a fazer coisas que vão permitir o controle de dispositivos mais interessantes, como um motorzinho desse daqui, né? Esse motorzinho aqui é um motorzinho NEMA 17, tá? Que é um motorzinho que serve para impressora 3D, por exemplo. Muito usado nessas impressorinhas, tá? Um motorzinho bem forte. Então, coisas desse tipo que a gente vai conseguir fazer, tá? Por hoje é isso, tá, gente? Eu não vou introduzir conteúdo novo, até porque vocês têm a prova semana que vem, tá? Eu já tinha previsto fazer essa aula dessa forma. Nas próximas aulas aqui a gente vai começar a trabalhar com LCD, e aí a gente vai começar a complicar. Enquanto a gente vai trabalhando com o LCD, eu já vou dar um trabalho envolvendo LEDs, tá? Depois a gente vai usar o LCD para mostrar mensagens. Mas basicamente é isso, tá? A gente começa agora a aprimorar o nosso sistema aqui de interface, né? Eu vou ter em seguida os LEDs, os botões e um LCD. Aí quando eu tiver LCD, eu vou conseguir criar um menu. O menu vai servir para configurar como é que eu quero que a minha máquina funcione, e assim por diante, tá? Então, eu vou começar a aprimorar os nossos recursos de interface. Por enquanto, a gente só tem lâmpadas e botões que regulam como as lâmpadas devem funcionar, mas logo em seguida a gente vai tornar isso daqui um pouquinho mais interessante, tá? Ficou alguma dúvida aí? Daulilma? Ô, Sor, Fala? eu preciso falar contigo agora no final da aula. Ah, tá. Deixa o pessoal sair aí a gente conversa, tá? Tá Alguma bom. dúvida, gente? Não? Eu vou parar aqui, então aqui a gravação, tá? Por hoje é só isso, tá? É uma aula mais curtinha, era para acabar essa parte de botões, tá? Antes de iniciar novo conteúdo. Vou colocar lá no Moodle, tá? Não tem muita gente aí que estava aí hoje, tá? Então, os colegas que não assistiram, para ganhar a presença, eles vão ter que assistir a gravação, tá? Então, se vocês têm um grupo aí da turma, avisem que a presença pode ser obtida ao ver a gravação aqui da aula, tá?